Amém? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Homem que é sobre todos, Jesus, declara. Conte. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só igreja. Digno da minha vida, tu és Deus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Faz mudar as nossas vidas, Senhor. Sua igreja. Somente ti eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Nós seremos adorados. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração
juntos, a igreja. Vou construir. Nós iremos, Senhor. Receba a nossa adoração. Tu és o nosso fundamento. Eu vou. Nós confiaremos. Nós confiaremos. Confiaremos. Leve sua voz. Jesus está nesse lugar hoje. Hoje eu estava adorando, escolhendo as músicas para o domingo. O Senhor falou muito forte no meu coração. Disse que é para a igreja buscar mais. Há sempre mais, meu querido. Deus tem muito mais para nós. Sabe qual é o nosso problema? A gente está muito acostumado, a gente limita Jesus, a gente acredita que é só aquilo, que é só mais um louvor, que é só mais uma adoração. A gente já não acredita no potencial que Deus tem de mudar nossas vidas, mudar nossa história. E Deus hoje está te chamando para tu sair dessa incredulidade, porque Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Mas é necessário você crer que tem mais. Quem crê nisso? Mais uma vez. Eu vou construir. Eu vou. Eleve sua voz. Continue. Continue adorando. E Jesus, será que é pedir demais?
nova fome, nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito, mas meu coração tem chorado por ti. Mas meu coração tem clamado por ti. Ser mudado por tua glória é o meu anseio, é o meu anseio. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu melhor prazer. Jesus, igreja, será que nova fome, nova paixão por ti? Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim. Meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser mudado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Ser mudado, é o meu desejo, é o que eu quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu prazer. Eu não posso reter o que o Espírito tem derramado aqui. Eu estava à tarde em casa adorando com essa canção, Gabriel nos passou, e o Espírito ali está me incomodando a não conseguir cantar. Porque lá em casa ele já me direcionou, pastor, peço autorização do Senhor, e ministrou fortemente ao meu coração, lá nessa tarde, especificamente sobre as mulheres. É como se houvesse um vento maligno sobre a mente das mulheres. E agora ali, enquanto eu estava orando, o Senhor me deu uma direção. Os casados, que são casais, eu peço em espírito, em temor ao Senhor, que os maridos abracem as esposas, coloquem as mãos sobre a mente das esposas, liberem palavras proféticas, né? A gente acredita que o que é liberado sobre os nossos lábios é ligado no céu, e o marido é o cabeça da família. As solteiras, coloquem as mãos na mente e dê um comando, sabe? Ordene a mentira de Satanás. Eu fui atacada fortemente essa semana
na minha mente, de forma que quando eu acordei ontem, é como se fosse um filme tudo que eu vivi. Ataque na mente, gerando depressão, tirando as mulheres dos lugares que Deus quer que elas estejam. Primeiro nos lares para as casadas e depois impedindo o fluir do Espírito Santo. E as solteiras, é como se Satanás estivesse, criando armadilhas para seduzi-las, para tirá-las desse lugar em Deus. Então os maridos orem aí na mente das esposas, as esposas concordem com os maridos, as solteiras orem por vocês. Bloqueiem ouvidos, olhos, para que as mentiras, as ciladas, as armadilhas do diabo não penetrem ao coração. Senhor, em nome de Jesus e debaixo do temor do Senhor e da Tua palavra, nós cremos, Jesus, e sabemos que a Tua palavra diz que o que é ligado aqui na terra, o que nós falamos é ligado nos céus. Nós cremos, Jesus, que há uma guerra no espiritual, Senhor, entre principados e potestades em desfavor das nossas vidas. Nós sabemos, Jesus, que Satanás e seus demônios não dormem, nós dormimos, nós brincamos, nós vivemos aos domingos, cantamos, mas na segunda não há mudança em nós. Mas o Senhor ainda assim olha com os teus olhos de amor. E nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre o coração e a mente de todas as mulheres, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda tentativa de Satanás de gerar loucura, depressão, pensamento suicida e tudo mais, toda mentira do diabo sobre as nossas mentes. Nós sabemos que nós somos colunas nas nossas casas. Nós sabemos, Jesus, que somos auxiliadoras dos nossos maridos, e se nós não estivermos bem, Senhor, o nosso lar não estará bem. Sobre as solteiras, Jesus, que o Senhor coloque tapões do céu sobre os olhos, sobre os ouvidos, para que elas não sejam seduzidas, para que elas não sejam estragadas, Senhor, pelas mentiras do diabo. Que homens, Senhor, sedutores e mentirosos não venham atrair as tuas mulheres, Senhor. Que elas sejam geradas no altar, que esses homens a gerem no altar, para que quando houver, Senhor, um matrimônio, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a rocha, que o Senhor seja o como nós cantamos aqui. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a todos os maridos que aqui estão e que não estão. Que eles sejam, Jesus, sacerdote, que eles entendam o papel deles em Ti. Papel de sacerdote, representantes de Cristo no lar deles, Senhor. Que haja um fluir de rios, um fluir do Espírito do Senhor sobre este lugar. Que águas vivas sejam liberadas diretamente do trono de Deus, trazendo, Senhor, restauração na mente, trazendo cura, Senhor, na mente. Hoje vamos por cura física, Senhor, por cura espiritual, psicológica. Volta, Senhor, leva-nos de volta, Senhor, a este lugar, Senhor, de adoração, esse lugar de oração, Senhor, esse lugar onde o Senhor anseia que nós estejamos, papai. Senhor, que o Senhor flora neste lugar. Eu creio que o Senhor
Igreja, agora é o momento. Diga a teu Deus: minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, salmo anseia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso momento, o Senhor vem enchê-lo, Senhor meu Deus, com sabedoria, inteligência, com intrepidez no Espírito para pregar aquilo que o Senhor, ó Pai, deseja falar à tua igreja, Pai. Santifica, Pai, a tua noiva através do teu filho, Pai. Fala, Pai, através dele, da palavra que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor. Nós repreendemos, ó Pai, aquele que vem para roubar a palavra, Senhor meu Deus. Repreendemos toda distração, repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que deseja, Pai, tirar o foco deste momento, Pai. Mas que a tua palavra, que é mais poderosa que uma espada de 2 gumes, ó Pai, ela venha a penetrar o coração de cada um aqui, Pai. Ir aonde a sabedoria humana não pode ir, onde a eloquência humana não pode ir, aonde somente o teu Espírito pode ir, Pai. Fala conosco nessa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Bom, temos, para quem está chegando agora, quem está nos visitando, como nós estamos em um processo de implantação de uma igreja, o Espírito tem me ministrado, tem me direcionado a definir para vocês, definir para a igreja o que é ser uma igreja, né? Alguns cultos já temos falado a respeito disso e eu não tenho sentido a necessidade de parar. Acredito que nós somos contaminados com uma cultura pagã, uma cultura secular, uma cultura humanista, e para descontaminar disso vai ser bem difícil. Depende de toda a igreja, depende de nos rendermos de fato. Eu estava conversando com o irmão Gabriel, ele falou sobre uma vez que eu falei que a parte do culto onde nós mais mentimos é a parte do louvor, onde nós falamos que nos entregamos, só que isso só vale para o culto, às vezes nem para o culto, e eu vou explicar. Amém? Abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, a gente vai ler bastante, tá? O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres,
Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. E o irmão Mateus leu, né? Se uma parte sofre, todas as outras partes sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu a igreja. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. E aí? Então, segundo Paulo, a igreja é o corpo de Cristo. Amém? E isso não é uma novidade para nós na teoria. Como somos uma igreja em fase de implantação, muitos ainda vêm a essa congregação, vêm às reuniões, no intuito de conhecer, no intuito de ver se a teologia que pregamos é séria, é verdadeira, vem com o intuito de ser alimentado, mas ainda de fato não funcionamos como um corpo, porque cada membro do corpo sabe qual é o seu propósito, e cada membro do corpo age segundo o seu propósito, vive segundo o seu propósito para o funcionamento desse corpo. E aqui eu estou falando tanto do corpo humano quanto do corpo de Cristo. E como em nossos dias a igreja de Corinto não estava funcionando direito, vamos ler mais tarde o texto de ceia, e vocês percebem que no mesmo, um pouquinho antes, lá em 1 Coríntios 11, a partir do 17, ele diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Então existia algum problema na reunião deles. Ele fala assim, a partir do 20: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor? Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? E querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Então as pessoas iam a essas reuniões interessadas naquilo que elas queriam, interessadas naquilo que a igreja tinha a oferecer para elas. As suas reuniões não glorificavam a Deus. A igreja de Corinto era uma igreja gentílica, né?
tinham muitos judeus, mas era uma igreja com outras culturas que estava sendo fundamentada, assim como essa igreja. Estamos sendo fundamentados, estamos estabelecendo fundamentos, onde a partir daqui viveremos. A partir do que é pregado, ensinado e aplicado em nossas vidas, nós começamos a viver. Então, hoje em dia a igreja tem mais se parecido com o paganismo, com o humanismo, do que com a igreja do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque nós temos a cultura onde nós sacrificamos ao nosso Senhor, jejuamos, cantamos louvores, cultuamos, oramos, fazemos os nossos votos com Deus, a fim do quê? Qual é o nosso propósito quando fazemos isso como cultura cristã brasileira? Sermos abençoados. Esse é o nosso intuito. Estou certo ou estou errado? Então nós temos ido à igreja com o intuito de adorar a Deus? Não. Nosso intuito muitas vezes tem sido ser ouvido por Deus, ser beneficiado pelo nosso relacionamento, pelo nosso procedimento com Deus. E isso não tem nem se parecido com a igreja de Atos, a primeira igreja. E se você for parar para pensar, não faz sentido nenhum você vir à igreja para buscar a sua bênção. Muitos de nós não conhecem o caráter de Deus, não conhecem a história de Deus, não sabe como Ele se move, não sabe o que Ele anseia e pede para Deus coisas que Ele nunca vai responder, coisas que Ele nunca vai te dar. Daí você jejua, ora, louva, faz todos os seus sacrifícios para esse Deus e Ele não te responde. Essa igreja que se comporta dessa maneira, ela é uma igreja mais pagã do que cristã, porque em nada difere do culto pagão. Toda oferta, sacrifício a deuses pagãos era feita com o intuito de sermos beneficiados, vistos, ouvidos por esse Deus. Eu lembro que o estudo que eu fiz sobre a história de Deus, dos deuses, né? Na antiguidade não existia o demônio, não existia o diabo. Quando tudo ia bem, é porque Deus estava de bom humor. Quando tudo ia mal, era porque o Deus estava de mau humor. Seja ele qual fosse este Deus. E quando surgiu o diabo, a gente passou a culpar o diabo quando as coisas vão mal. Mas eu quero ler para vocês o texto de Atos, no capítulo 2, a partir do 42, diz assim, falando sobre a primeira igreja: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Pausa. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. O que isso significa? Que eles escutavam o que era ensinado pelos apóstolos e de coração aceitavam isso para suas vidas e passavam a viver, a aplicar isso de coração, porque como nascidos novamente, como crianças que não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a vontade de seu Pai, não sabem como se portar, não sabem o que é bom,
Eles ouviam o que os apóstolos diziam e se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. A comunhão e o partir do pão, isso significa que eles estavam sempre juntos. Isso significa que eles estavam atentos a todas as necessidades, a todas as demandas. Eles sabiam quem estava sofrendo, eles sabiam quem estava bem, e eles se alegravam com os que se alegravam, choravam com os que choravam. Como uma família. Eles se dedicavam, à comunhão, o partir do pão e a oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais, maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aquelas pessoas que iam sendo salvas. Um detalhe: quem acrescentava as pessoas que iam sendo salvas? Eu tenho em mim um sentimento muito dos antigos, que eles diziam que o método de evangelismo mais eficaz é a plantação de uma igreja. Por quê? Porque onde uma igreja há esperança, onde há uma igreja há a verdade, a confiança, a família, a restauração, a transformação de vida, a honra aos amigos. Amém? Isso é uma verdade hoje? Isso é uma verdade hoje? É isso que nós temos visto na igreja evangélica no Brasil? É isso que você viveu na igreja evangélica de onde você veio? Porque eu creio que aqui muitos são de outras igrejas, e eu falo isso porque eu sei que a igreja evangélica hoje, ela não é a referência do povo. A igreja evangélica de hoje não faz com que as pessoas, a comunidade, a cidade desfrute da simpatia desta igreja. A igreja evangélica de hoje, ela é mal vista, maldita até, por aqueles que não creem. Ela já não é mais a esperança para ninguém. E isso é triste, gente. Creio que muitos aqui vieram na Vivo buscando um lugar sério onde congregar, buscando um lugar que quer ser igreja. Pergunta é: você está disposto a ser igreja? Você quer uma igreja séria para você desfrutar daquilo que essa igreja séria pode te oferecer? Ou você procura uma igreja séria aonde você pode servir com confiança, que não vai ser abusado, que não vai ser enganado, que não vai ser ludibriado por ninguém? Porque essa hoje é uma preocupação que nós temos. Não deveria ser, mas é. Na época dos meus avós, quando você dizia que era cristão, você era digno de... Você tinha crédito na praça. Você não precisava falar muito a seu respeito. Se você procurasse crédito, alguém ia falar: não pode confiar nele, ele é crente. Fique em paz, ele é crente, ele vai te pagar. Quem é dessa época? Eu sou dessa época. Podia acreditar na palavra de um cristão. Hoje em dia, eu conheço cristãos que não querem fazer negócios com cristãos. Por quê? Porque a cultura cristã moderna, por exemplo, eu sei que o irmão tem uma empresa. Eu não tenho em mim
a cultura de vou procurar este profissional para abençoá-lo, pois ele é meu irmão em Cristo. Eu tenho a cultura de vou procurar esse irmão porque ele é profissional e ele vai me dar um desconto. Ele vai me cobrar menos. Essa é a cultura atual. Você busca o irmão da igreja porque o irmão da igreja vai ser bênção na sua vida, mas você não busca o irmão da igreja para abençoá-lo. E muitas vezes esse irmão da igreja, principalmente nessa pandemia, está passando um perrengue enorme e precisa ser abençoado por você, que tem dinheiro para pagar e está procurando um profissional dentro da sua comunidade. Eu sonho com um dia ter um mural aqui, onde todos os profissionais oferecem os seus serviços, e antes de você pensar em procurar um outro serviço, você vai ali ver se a igreja, algum irmão da igreja oferece esse serviço para você poder abençoá-lo. E esse irmão, por ser cristão, por ser crente, ele vai fazer o melhor serviço. Ele não vai fazer de qualquer jeito e você vai entender que ele está começando, sei lá. Não, aquele que se propõe a fazer algo vai fazer com excelência para a glória de Deus. E você, como um filho de Deus, vai honrar esse irmão. Amém? Então, a postura da igreja pós-moderna, ela é uma postura de mais egoísta do que de abençoadora. As pessoas vão à igreja no anseio de receber de Deus, do irmão, da igreja, da estrutura. Eu já tenho falado sobre isso, mas eu vou repetir porque temos muitos visitantes. Muitas vezes a gente procura, por exemplo, uma igreja com a estrutura pronta, que tem um bom departamento infantil, que tenha uma cadeira confortável, que tenha projeção das letras da música, que tenha uma banda perfeita, que faça um bom louvor, que é aquele que você consiga louvar tranquilo. É isso que nós procuramos numa igreja. Entenda, você é abençoado todos os dias. Quando você abre seus olhos e você sente seu pulmão encher de ar, entenda, Deus está te dando uma nova oportunidade de transformar a sua vida e a vida de quem vive ao seu redor. Mas os nossos corações egoístas pensam naquilo que a gente ainda não tem. E como conseguiremos ter aquilo que não temos? A nossa igreja moderna não está de coração intencionada em entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Descobrir por que nascemos, para onde vamos. E é isso que Deus tem para você hoje. Te dar direção, te dar um propósito. Estava conversando com uma cliente essa semana, ontem, e eu percebi que realmente é possível comunicar o verdadeiro evangelho a qualquer pessoa. E essa pessoa entender que o evangelho do nosso Senhor Jesus é irresistível. As nossas igrejas estão vazias porque não pregamos mais qual de fato é a intenção de Deus através de Jesus Cristo para as nossas vidas. Falei com ela sobre a palavra de Deus não ser um livro de regras retrógrado. A palavra de Deus ser a carta de um pai que ama seus filhos, dando direção para eles, para que eles vivam. E os olhos dela se encheram de lágrimas. Uma pessoa que eu sei que não tem compromisso nenhum com Deus, e que nem entende talvez o porquê Jesus veio. E quando ela percebeu que existia um pai de amor que deu a vida por ela, ela se emocionou e
percebeu que precisava desse Deus. A nossa igreja hoje não se emociona mais, não tem essa consciência de que precisa de Deus para ser quem Ele quer que nós sejamos, para entender por que viemos para esse lugar. Ou vocês acham que a gente veio a passeio? Deus fez cada uma parte do nosso corpo com um propósito. Cada membro foi colocado no seu devido lugar, e se não funcionar direito, todo o corpo sofre. Então talvez a estrutura organizacional que não te atende seja culpa sua, porque a parte do corpo que deveria estar funcionando para atender da forma com a qual você julga necessária, justa, seja você, a parte que está faltando. Talvez a igreja, eu conversei com uma irmãzinha essa semana, ela falou para mim que talvez se a igreja do Senhor fosse uma pessoa, ela estaria de cadeira de rodas. E eu disse para ela, talvez estaria numa cama, talvez morta, mas eu não creio que ela está morta. A igreja do nosso Senhor não está morta. E nós somos responsáveis por preparar essa igreja para a volta do nosso Senhor. Não sou eu o pastor da igreja. Somos nós, corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, os responsáveis por isso. Então, cada membro do corpo tem consciência do que é e para que serve. E servem uns aos outros para a integridade e saúde do corpo. E o corpo vivo, sustentado por Cristo, faz o quê? Para que nós vivemos? Para a glória do nosso Deus. E é para isso que a igreja vive, para ser vista na cidade, para manifestar essa glória na cidade. Em 1 Coríntios 12 ainda também, no versículo 7, diz que a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um o mesmo Espírito dá grande fé, a outro o único Espírito concede o dom de cura, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então não existe membro em um corpo que seja inútil. Não existe um membro neste corpo que não sirva para alguma coisa. As nossas crianças, como eu disse no outro, servem para nos santificar como igreja. Lá em Romanos no capítulo 12, hoje eu vou ler Bíblia, hein, gente? Capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também
com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Você tem consciência de que você pertence ao outro? Tem consciência? Então, gente, chegou o tempo de matarmos em nós esse pensamento de que vamos à igreja receber algo, que vamos à igreja para sermos abençoados, que vamos à igreja. Chegou o tempo de entendermos que fazemos parte, pertencemos, somos a igreja. Assim como o Anderson diz muito, pastor Anderson, se hoje a gente fechar esse prédio, ele continua sendo igreja? Ele era uma loja de colchões. Não era uma igreja. A igreja somos nós. E podemos alugar uma boate. Só seremos igreja juntos, em comunhão, ansiando pelo mesmo propósito, caminhando na mesma direção. Eu vou insistir numa coisa. Temos a triste mania dos pastores de Instagram. No começo da carta de 1 Coríntios, Paulo já começa advertindo isso. Algumas pessoas estavam dizendo que uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de Jesus. E sabe de quem eles são? Pessoas que pensam dessa forma. São pastores de si mesmos, que buscam para si aquilo que querem ouvir, e a voz mais aveludada ganha. A voz mais macia, que está lá no Instagram, que falou aquilo que o seu pastor falou contra, talvez ela tenha mais razão, porque o cara é mais eloquente, assim como Apolo era. Então, entendam, e essa igreja só se tornará uma igreja quando todos nós entendermos que existe um pastor, que existe presbíteros, que existem os líderes de cada departamento, que é uma estrutura assim organizada, que tem a intenção de cumprir com os propósitos de Deus na cidade de Goiânia, através, sim, da estrutura, da organização, que é ela que vai glorificar a Deus, não você sozinho, mas a igreja. Deus quer ser visto através da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja de muitos dons, e a igreja de hoje não difere muito também, né? A gente pega uma tendência hoje das igrejas se voltarem mais para os reformados, mas já houve a época do neopentecostalismo, estava em ascensão, bombando no Brasil e no mundo, e essa cultura do neopentecostalismo acabou gerando em nós esse anseio de receber a teologia de prosperidade, cultura de honra, privilégios. Existe uma igreja aqui, eu não sei que igreja que é, mas o irmão falou que tinha até uma poltrona especial, assim, toda linda, assim, na parte da frente, para os pastores se sentarem lá. Só faltou coroar eles. O rei e a rainha da igreja. Tem igreja assim também, tá? Eu não estou aqui para ser servido por vocês. Não que não exista também a cultura de honra. 1 Tessalonicenses diz isso. Só passar. Mas não que isso seja uma cobrança. Pelo amor de Deus.
Irmãos, Tessalonicenses 5:12. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes darão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Isso não quer dizer que a gente vai colocar aqui uma poltrona para o pastor, que a gente tem que trazer ofertas para os pastores. Não tem nada a ver com isso. Mas entendam, hoje em dia, você escolhe uma igreja para congregar e tem escolhido vários pastores para te alimentar, para te mentorear. Então, quem é o pastor a quem você vai honrar? Qual é a igreja a qual você vai servir? Sendo que cada um fala de uma coisa, uma opinião diferente. Não, somos uma igreja quando existe uma direção dada por este pastor e vivemos essa comunhão, compactuamos neste pensamento, temos o mesmo sentimento. Sabe aquela velha frase: eu não concordo com isso que o pastor disse? Se você não concorda com o que o pastor disse, pegue o texto bíblico, devore o texto bíblico, sente com o seu pastor, discuta o texto bíblico. Porque se você não concorda com a Bíblia, aí nós temos um problema. E de coração, eu tenho todo cuidado com aquilo que eu estou pregando aqui. E se existe alguma coisa que eu estiver falando que não condiz com o que está aí nas Escrituras, eu te convido a me questionar. Nós tínhamos o discipulado que acontecia toda quarta-feira. E lá a gente tinha esse espaço. Era muito gostoso. Discutir o que foi pregado no domingo. Era o espaço que todos os irmãos tinham para me questionar, para entender melhor o que o texto bíblico estava dizendo. Mas não é porque a gente parou com essas reuniões que vocês não têm esse espaço. Amém? Continuando, não existe privilégio em ser pastor ou em ser um líder. O próprio Jesus disse isso em Marcos, no capítulo 9, versículo 30, naquele texto de 30 a 35, ele diz que o último, aquele que quer ser o primeiro, o mais importante, deve ser o último. Então, na fila do almoço, a gente não deveria falar, por exemplo, para os homens darem a preferência para as mulheres e crianças. Aquele que de fato é um homem de Deus vai esperar, vai servir, vai se colocar como disponível. E a gente estava lendo 1 Coríntios 12, falando sobre todos os dons da igreja. Paulo, já para fundamentar isso que a gente está conversando, começa em 1 Coríntios 13 dizendo o que de fato importa à igreja. Por quê? 1 Coríntios 13, versículo 1 diz: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé,
sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Então de nada vale o seu dom, para nada serve aquilo que Deus te deu, se não for feito com amor. Você pode ser o melhor naquilo que você faz. A Bíblia está falando que você pode entregar tudo que você tem aos pobres, pode entregar o seu corpo para ser queimado, e é possível fazer isso sem amor. Por qual motivo você faria isso? Se não o amor? Para aparecer, para ser visto, reconhecido, abençoado. Essa é a igreja. Isso é o que a igreja tem sido, e é com isso que nós queremos acabar. O que nós vemos não é a igreja do nosso Senhor, não é a noiva perfeita, preparada, pura, que Jesus vem buscar. E vocês, comigo, somos responsáveis de preparar essa noiva. Começa pela sua postura, reverência ao Senhor na sua casa, não na igreja, depois na igreja. Porque se você consegue fazer isso na igreja, mas não consegue fazer em casa, não é de verdade. É só para inglês ver. Eu lembro, já falei isso uma vez, mas eu lembro de um testemunho de uma criança que dizia que amava a igreja. Sabe por quê? Porque o pai dela era legal na igreja. Porque o pai dela era uma pessoa alegre, que servia a igreja, mas em casa só pela graça. Então é possível nós nos entregarmos em amor. É possível nós nos entregarmos ao serviço na igreja, na cidade, no nosso trabalho, até na nossa família, mas não ser por amor. O que é amor, Vini? O que é amor? Amor não é o que você sente. Amor não é o que te motiva, não é o que te impulsiona. Amor é aquilo que você faz pelo motivo de Deus, porque Deus assim quer, porque assim disse o nosso Senhor. E em sacrifício, assim como o nosso Senhor fez, nós fazemos, porque Ele nos amou primeiro, não é? E como Ele nos amou? Quando você ouve alguém dizer que Deus te ama, o que você pensa que Ele está falando? Porque a palavra de Deus diz uma coisa: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus se revela através do seu sacrifício.
Jesus, antes da crucificação, ele estava empolgadão para ir lá subir na cruz e morrer. Estava empolgado. Muitas vezes, gente, para amar o nosso Senhor, para amar a igreja do Senhor, para amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, vai ser difícil pra caramba. Nós vamos suar, temer. Nós vamos, às vezes, sofrer. Mas nós amamos a Ele quando obedecemos. E Ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... É só assim que amamos ao nosso Senhor. Então, quando a Bíblia fala sobre amor, ela fala sobre aquilo que você tem a oferecer, sobre aquilo que você tem como essência, sobre aquilo que Deus te criou para ser e ser na vida de alguém. E muitas vezes não conseguimos ser na vida da pessoa que nós prometemos para Deus, que é o nosso cônjuge, que seríamos. E muitas vezes você não vai estar empolgado em fazer isso. Muitas vezes você vai ter que, de forma fria, minuciosa e calculada, entender como você vai amar o seu cônjuge. Porque eu sinto te dizer que de forma natural, fluida, só se você for um giraia ou se você for um sortudo, que tem a mesma linguagem de amor que o seu cônjuge, encaixou assim, ó, de primeira. Mas normalmente não é. Normalmente você vai ter que ficar de olho, abrir os seus ouvidos e escutar, para entender qual é a melhor forma de amar o meu cônjuge, qual é a melhor forma de amar a minha igreja, qual é a melhor forma de amar o meu patrão. Nossa, até o patrão. Tudo o que eu faço, o que eu sou, o intuito de Deus ao nos criar foi fazer com que nós amássemos e servíssemos ao nosso próximo. Toda a bênção de Deus para as nossas vidas é visando o nosso próximo. Para quê? Para que ele seja visto através de nós. Então Deus me abençoa e eu sou um canal de bênção na vida de quem está do meu lado. Eu sou a representação de Deus na vida dos meus filhos, do meu cônjuge, da minha igreja, da comunidade, do meu trabalho. É isso que é a igreja. E isso vai exigir tudo de você. Tudo. A sua vida. Sabe aquela hora que você cantou para Deus assim, eu me entrego? Deus, eu imagino que espera, né? Que você esteja sendo sincero. Antes de cear, Jesus disse o seguinte, em João capítulo 13, no versículo 34, diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Porque não somos vistos como discípulos de Jesus Cristo? O que está faltando na igreja do nosso Senhor para que sejamos reconhecidos como discípulos do Senhor? O que falta em nós para isso acontecer? Que nossa oração hoje seja: Deus, me mostra. Ou eu acho que talvez Ele já esteja te mostrando. Ele já falou para você hoje aquilo que você ainda não é, aquilo que você ainda não faz, aquilo que precisa ser destruído na sua vida. A começar pela sua cultura.
temos que amar. Mas o texto bíblico também diz que nós precisamos buscar pelos dons. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, continuando, diz assim, que o amor seja seu maior objetivo, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Do que eu estou falando? O dom de profecia no texto bíblico, no Novo Testamento, ele também está falando sobre você prever coisas que acontecerão, mas o cerne da ideia da profecia no texto bíblico é falar a palavra de Deus, proferir aquilo que está escrito. Então, uma coisa que eu esqueci de falar até, como todos os seus dons são para edificação, consolidação, firmeza do corpo de Cristo, sustentação, que venhamos a buscar aquilo que realmente sirva o corpo. Nós temos uma mania, como igreja moderna, de achar que a manifestação do Espírito Santo ocorre quando a irmã sai girando lá por trás e a cambada começa a orar em línguas. Não estou falando que não se manifeste dessa forma também, mas isso não edifica o corpo em nada, isso não fortalece a fé do irmão. Que você esteja preparado a proferir a palavra de Deus, e você só vai estar preparado para isso se você ouvir o que sai desse altar e viver o que sai desse altar. Se você abrir as suas Bíblias durante a semana nas suas casas, se você orar ao Deus que vocês buscam em casa, devemos buscar o espírito de profecia. Mas não se enganem. Se um dia você escutou uma profecia, o irmão veio rodando, chegou em você e falou: "Eis que te falo que você vai comprar um apartamento, vai ganhar um apartamento." E você fala: "Nossa, eu estava orando por isso." Talvez essa profecia não veio da parte de Deus. Sabe por quê? Porque toda profecia da parte de Deus, ela termina em Cristo. E o que é Cristo? O que é Cristo? Cristo não é o sobrenome de Jesus. O nome de Jesus não é Jesus Cristo. Foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome. Cristo significa o ungido de Deus. Aquele que foi escolhido para ser sacrifício em favor do outro. Sabe por que você é chamado cristão? Porque você foi escolhido de Deus para ser sacrifício em favor do outro. 1 João, no capítulo 4, diz assim: "Amados, não acreditem em todo o espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim como sabemos, se eles têm o Espírito de Deus, todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano e é Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus
não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram falar, que viria ao mundo e de fato já está aqui. Sabe do que ele está falando, irmão? Sabe o espírito do anticristo, qual nós falamos com temor? O anticristo vai vir. Esse espírito do anticristo, ele já está, e já está desde aqui, ó, deste tempo. Se o espírito do Cristo diz que nós somos os escolhidos, os ungidos de Deus, para sermos sacrifício em favor do outro, o que o espírito do anticristo está te dizendo hoje? Está dizendo: você merece. Você não precisa se entregar tanto assim. Você não precisa fazer tudo isso. Poupe-se. O espírito do anticristo está focado no seu ego, no seu coração, nas suas vontades, nos seus sonhos pessoais, no seu sucesso. O diabo está louco para fazer você feliz. Porque se você for feliz com o que o diabo te propõe, você não precisa de Deus. E eu quero te dizer que todos nós fomos destituídos, precisamos de Deus. Toda profecia termina em Cristo. Se você tem escutado filosofias vãs, modernas, talvez isso esteja moldando o seu coração e isso bata de frente com aquilo que o seu pastor está falando. E seu pastor quer que você obedeça a Jesus. E Jesus disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, aí sim você pode me seguir. O caminho até Jesus, o caminho até a vida eterna é um caminho de cruz. Não existe outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a única forma de vida, eu sou a única verdade. E se você crê que isso é a verdade, talvez estejamos fazendo uma igreja carnal, talvez estejamos indo no culto para satisfazer o nosso ego, e não é a vontade de Deus. E baseado no que está escrito, você não sairá daqui abençoado. Se aquela bênção que você almeja não for em benefício dos seus irmãos, da sua família, da sua igreja, da sua cidade. Para finalizar, no capítulo 14, lá no versículo 26, diz assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Tudo é para o fortalecimento do corpo, para a edificação do corpo, em benefício do corpo, para que a cidade seja abençoada por esse corpo, por essa igreja, para que possamos servir de fato a cidade. Muitos de vocês procuram Vivo por Ti por causa de todos os projetos sociais que ela oferece à comunidade. Mas antes de oferecer à comunidade algo, nós precisamos fundamentar, estabelecer os alicerces na rocha que é Cristo. Aí conseguiremos viver para Ele, para a glória dEle, por amor a Ele. Amém, igreja? Feche seus olhos. Pai amado, te damos glória nessa noite. Obrigado, Pai, porque Sua palavra ela é viva e ela nos transforma, recalcula a nossa rota, nos aponta a direção, nos mostra para que viemos nesse mundo, estamos nessa cidade, nessa igreja, nesta noite. Pai amado, nós te damos glória e que o Seu Espírito venha, Senhor Deus, a crescer e dar frutos sobre as nossas vidas, através das nossas vidas, para que outros se alimentem de tudo aquilo que produzimos,
para que outros possam usufruir de tudo aquilo que nós somos. Que a Igreja Vivo por Ti seja conhecida nessa cidade como filhos Deus, como discípulos Deus, porque nós amamos uns aos outros, porque nós amamos a cidade, porque nós amamos a nossa família, porque nós cuidamos uns dos outros. Em nome de Jesus, glória a Deus.